Olá pessoal, Namastê! Mais uma aula da metodologia Aitantra começando por aqui e hoje eu quero falar de um assunto muito sério. Eu quero falar de postura. Muita gente não tem consciência da sua postura e mesmo aqueles que têm consciência reconhece ali que tem uma postura desalinhada, elas não conseguem sustentar a postura correta. E por que isso? Muita gente também, às vezes, nessa tentativa de achar o alinhamento perfeito, acaba tensionando o corpo, vivendo com muitas dores. E por que eu sei disso? Para quem está chegando aqui agora na página, já deixa o seu curtir aí e me segue para mais dicas como essa. Mas eu sou a Val Nunes e eu pesquiso sobre alinhamento físico desde os meus 18 anos de idade. Porque eu venho de uma postura também desalinhada. E eu passei por várias escolas filosóficas e vários estudos sobre corpo e energia para como conseguir manter esse corpo alinhado sem sentir dor no processo. E hoje eu vou dar uma aula bem curtinha para vocês, para despertar aí essa consciência do alinhamento correto para vocês. Quando a gente fala de alinhamento, eu passei por várias escolas e eu gosto de duas visões. Uma é você olhar para o alinhamento correto, que seria, esse olhar para uma estrutura óssea, o desenho de uma estrutura óssea, e tentar visualizar, enquanto você trabalha o seu corpo alinhado dentro daquele olhar externo do que seria uma estrutura óssea alinhada. Porque o alinhamento, quando a gente fala de alinhamento, a gente tem que ter essa ideia que o alinhamento ele tem que partir de dentro para fora. Então a gente precisa criar espaço de toda a estrutura muscular, nos tendões, articulações, para a gente poder movimentar essa estrutura mais interna do corpo, que é o sistema esquelético. O outro olhar que eu gosto para alinhamento é olhar para dentro. Esse eu conheci recentemente e tenho feito várias pesquisas e feito várias técnicas em mim mesma e mudou muito a minha postura e principalmente a minha energia. E através desse olhar interno nasceu a minha técnica Jala Dhyana. Então, o que eu estou deixando aqui para vocês hoje vem do meu curso de meditação, que a gente usa essas técnicas para olhar para esse alinhamento interno no programa de meditação conhecido como Jala Dhyana, para a gente movimentar as nossas águas. Mas o que seria isso? É trazer esse olhar para dentro e olhar, ter essa visão de que o alinhamento que eu tenho hoje, por mais que ele não seja perfeito, ele é o que eu posso conseguir lidar hoje ou carregar hoje. Então, ao invés da gente ficar estressando muito o nosso corpo, tentando adotar uma postura que não é natural para o meu corpo hoje, eu vou relaxar. Eu vou relaxar o meu corpo para justamente deixar esse corpo movimentar suas águas, suas energias, o ar, o fogo, movimentar os elementos internos que a gente tem, os elementos da natureza, que são partes da nossa natureza, e a partir dessa harmonia dos elementos, a gente conseguir ajustar esse alinhamento da forma que é correta para o nosso corpo. Quando a gente está falando de alinhamento,
a gente não pode esquecer que cada corpo tem a sua história. Então, o alinhamento que é perfeito para o meu corpo não necessariamente vai ser o alinhamento perfeito para você. Eu, por exemplo, por mais que eu tente alinhar o meu corpo, eu tenho um desajuste pélvico e no ombro, porque eu caí quando era criança e a recuperação dessa estrutura óssea não foi feita de forma correta. Então eu tenho um desvio nessa parte do meu corpo e isso afeta todo o meu lado direito. Então, por mais que eu force e eu busque estar com os dois lados do meu corpo alinhado, isso não vai acontecer para o meu corpo por causa da minha história, por causa do meu passado. Então, a gente, quando for falar de alinhamento, a gente precisa respeitar a história do nosso corpo. E aí, vamos começar a nossa prática hoje. Vai ser uma prática bem curtinha para vocês trazerem essa consciência de que um corpo relaxado, ele é um corpo alinhado. E esse alinhamento é o que você pode conseguir através da sua história de corpo, da sua história de alma, é o que você consegue carregar hoje. Então não adianta a gente querer adotar um alinhamento que muitas vezes a gente não consegue carregar hoje e aí acaba tensionando e criando muito mais problema do que soluções. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês vão entrar na postura de Tadasana e ficar em pé e vai ouvindo a sua respiração. Sente os seus pés tocarem o chão. Sente os seus joelhos, os calcanhares. Traga atenção para o teu centro, para a tua respiração, para os teus ombros. E aqui a gente não quer corrigir nada, a gente só quer ter consciência da nossa postura em pé. E quando a gente está falando de postura e de alinhamento, que eu tenho aprendido e aprendi nas escolas que passei, é que o alinhamento ele está muito relacionado, principalmente quando a gente está em pé aqui, está relacionado com o nosso calcanhar, nosso isquio, que são esses dois ossos que a gente tem aqui na base do quadril, do bumbum, e o topo da cabeça. Então a gente vai tentar desenvolver essa relação do alinhamento dessas três partes do corpo. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos trazer o nosso calcanhar lá na frente do pé direito, anda pressionando o calcanhar, depois dedinho, dedão. Então vou trazer o esquerdo, vou pressionar o calcanhar, dedinho, dedão. Direito, calcanhar, dedinho, dedão. Agora eu vou voltar ao contrário. Então, dedão, calcanhar, volto lá atrás, dedão, dedinho, calcanhar. Dedão, dedinho, calcanhar. Então, tô andando, trazendo essa consciência do calcanhar, isquio, topo da cabeça. Agora vamos para frente, calcanhar, dedinho, dedão. Então vou esparramar mesmo meu pé contra o chão. Vou andar de forma bem sutil. Se você tem mais espaço aí na sua casa, pode explorar mais esse caminhar.
Pode agora ir para trás. Caminha de forma bem sutil. Foi para trás. E ganhando essa consciência do seu caminhar, da sua pisada. Veio para frente, calcanhar. Sempre o calcanhar apoiado no chão quando venho para frente primeiro. Esparrama o pé. Então esse esparramar, eu vou pressionar primeiro o dedinho, depois o dedão. Praticamente é ao mesmo tempo, mas eu tenho primeiro esse lado lateral aqui. Então a gente vai agora para trás. Coluna alinhada. Consciência do teu centro. Vai trazendo esse Zen Walk, que é essa caminhada zen. Ó, eu meio que despenquei aqui um pouquinho. E vai ganhando consciência da sua respiração. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Mantenha o seu olhar. O olhar é muito importante no alinhamento. Mantenha o seu olhar em direção aqui na linha dos olhos, nem muito para baixo, nem muito para cima. Então a gente vai olhar na linha dos olhos. Vamos andar aqui um pouquinho. Respira pausadamente. Vamos para trás, não precisa ser só para frente, explora esse caminhar para trás. Consciência do teu corpo, da tua pisada, da tua respiração. Olhar na linha dos olhos. Voltou lentamente para trás. Vai caminhando de forma bem sutil e consciente da sua respiração. A gente chama isso aqui no Zen Budismo de Zen Walk, que é caminhada Zen. Quer trazer essa consciência, essa presença do alinhamento para o seu corpo, para o seu agora. A gente passa tanto tempo caminhando e é tão automático que a gente não percebe a forma que a gente caminha. Então traga consciência para o seu calcanhar, para o seu joelho, para o seu quadril, para os ombros, para o seu olhar. E ao mesmo tempo, observa teus pensamentos. Onde está você agora? Quando eu pergunto onde está você agora, é onde estão seus pensamentos? Geralmente, onde está os nossos pensamentos, também está a nossa energia. Então, às vezes, a gente se esforça tanto para ter um alinhamento perfeito, para ter um corpo saudável, e não consegue controlar os nossos pensamentos. Mas, Val, como eu faço isso? Começa observando. Começa trazendo essa atenção
para o que você está fazendo agora. O Zen, o Woke, que é essa caminhada Zen, é também uma forma de meditação. Então, quem tem inflamações e dificuldade de meditar sentado, experimenta essa prática. Experimenta fechar os olhos e caminhar lentamente, confiando no seu corpo, nos seus sentidos, confiando de que está tudo bem caminhar de olhos fechados. Enquanto você caminha de olhos fechados, observa a tua respiração. Observa teu alinhamento. Explora essa caminhada de forma bem sutil, bem presente. E aí vocês vão parar. Parar novamente na postura de Tadasana, que é essa postura em pé. E se perceber parte desse meio. Se perceber nessa postura, nesse alinhamento. E bem lentamente você vai desenrolar a coluna, ou enrolar a coluna, levando as duas mãos lá no chão e entregando o peso do crânio. Aqui eu quero flexionar levemente o meu joelho, para deixar o corpo num alongamento bem passivo, para soltar todo o meu corpo, respirar pausadamente. Vou vendo a minha respiração, meu centro. Essa musculatura da região pélvica, eu vou tentar sentir e ativar o esfíncter anal. Vou voltar lentamente, empurrando vértebra por vértebra. E a gente vai fazer só mais um exercício, vou fazer na lateral para vocês verem o movimento da minha região pélvica. Vocês vão flexionar levemente o joelho e vai jogar o quadril para frente e para trás. Frente e trás. Quando eu faço esse exercício, eu estou liberando a tensão que existe aqui na região da lombar e estou trazendo consciência
para toda a musculatura pélvica, principalmente o músculo mais interno do nosso corpo, que chama psoas. Então, às vezes, a gente carrega muita tensão, né, no psoas, e aqui eu estou liberando as tensões e, principalmente, ganhando consciência dessa musculatura mais interna. E, ao mesmo tempo, criando espaço para essa estrutura óssea. Então, aqui essa bacia, que é essa região pélvica, ela é responsável pela sustentação dos órgãos internos. Então, toda a musculatura da região pélvica são músculos de sustentação. Então, aqui eu vou ganhando consciência dessa estrutura, dessa base, que é responsável pela nossa sustentação. Então, quando eu falo de alinhamento, eu preciso ter consciência dessa estrutura, dessa parte do meu corpo. Muito importante, não dá para falar de alinhamento sem desenvolver essa consciência corporal. Então, eu estou indo sempre nesse movimento para frente, para trás, frente, trás, bem sutil. Não estou tensionando meu corpo. Eu quero trazer consciência e, ao mesmo tempo, promover a liberação de qualquer tensão que possa existir nessa parte do corpo. Vamos voltar para o centro, fechar os olhos, se posicionar novamente na postura de Tadasana. Traga a sua respiração de forma bem sutil. E aí, vocês vão trazer as duas mãos no centro do peito. E por hoje é só. Namastê. Então fica aí a dica. É um mega exercício Zen Walk. Faça essa prática. É uma prática meditativa. É uma prática que vai ajudar você a trazer consciência para o seu alinhamento. Uma prática que vai promover o seu estado de presença. Namastê e até a próxima aula.